Olá, estudantes, como estão? Espero que estejam todos bem, estamos nos vendo de novo e espero que você esteja preparado para mais uma aula das práticas de ciência e tecnologia. Eu sou o professor Henrique e hoje nós temos um tema muito importante para conversar. Então, para o que você está fazendo, desliga celular, tira qualquer distração do teu caminho, presta atenção em mim que a gente tem uma coisa importante para discutir. Depois da vinheta. Pois muito bem, mas antes da gente começar a falar sobre o nosso assunto especificamente de hoje, eu quero abrir essa nossa aula com um pequeno puxão de orelha. Você lembra que no final da aula passada eu falei que você poderia, se você quisesse, escrever para mim, escrever para a gente, para o nosso e-mail, que vai aparecer de novo no final da aula, mandando alguma dúvida, alguma coisa que você tenha curiosidade, que você queira saber, que ache interessante? Pois é, a gente teve um número muito reduzido de respostas, isso é muito ruim. Por quê? Porque eu escuto de vários alunos meus, que estão errados, eu acho, mas eu escuto de vários alunos que a escola tem temas desinteressantes, que ela trata de coisas que não interessam para ninguém, que elas não respondem às dúvidas que as pessoas realmente querem saber. E eu pergunto para você, e o que você realmente quer saber? Por que você não me manda o que você realmente quer saber? Escreve para mim. Se você não quiser que eu projete o teu nome, você fala, eu estudo na escola tal, mas eu não queria que o meu nome aparecesse. Sei lá, vai que você tem vergonha que apareça o teu nome aqui. Eu acho que fazer uma pergunta inteligente não é vergonha nenhuma, mas se você tiver, tudo bem, eu não coloco. Mas a única pergunta que eu recebi foi essa aqui que está aparecendo atrás de nós, que eu nem tenho certeza se foi um aluno do Fundamental 2 que fez. Eu presumo que tenha sido pela maneira como a frase está redigida, mas pode ser que tenha sido uma criança menor que tenha tido auxílio para escrever, né? Achei a pergunta boa, vou respondê-la, mas conto com a sua participação, enriquece a nossa aula, né? Tem muitas dúvidas boas por aí. Por que o mar é salgado? Qual a diferença entre a Coronavac, a Pfizer, a Janssen e a AstraZeneca? Qualquer uma dessas dúvidas está valendo. Manda pra gente. A gente para um momento da aula e responde as tuas perguntas. Não precisa ser a aula inteira sobre isso. Mas vamos tentar fazer uma hora da curiosidade para responder coisas que todo mundo acha interessante. Por que não? A escola é para isso também, né? Para tirar nossas dúvidas, para a gente ter um pouco de segurança na resposta que a gente está obtendo. Mas enfim, um aluno que não se identificou, e o e-mail é incompreensível, é um nick qualquer, né, não é o nome de alguém especificamente, não falou a idade, não falou o nome, me mandou mais ou menos esta pergunta que está aparecendo aqui atrás. Né, se é verdade que foram encontradas bactérias alienígenas fora da Terra. E a resposta é não. Ou pelo menos não sabemos se são bactérias alienígenas. Foram encontradas bactérias na estação espacial. E a NASA, ela se pronunciou muito pouco com relação a isso, ela deu muito pouca importância para essa notícia. E eu fiquei pensando, mas por que ela deu pouca importância? Eu fui ler a notícia original. Ela deu pouca importância porque essas bactérias não são alienígenas, não são extraterrestres. São bactérias que muito provavelmente foram levadas, foram carregadas junto com os astronautas, foram carregadas, né, na boca, no nariz, na pele, né, e acabaram sobrevivendo na estação espacial. E é isso que é interessante. O fato delas conseguirem sobreviver num lugar tão bizarro, né, tão difícil de sobreviver quanto a estação espacial é uma coisa que nos chama atenção. Porque essas bactérias, provavelmente elas poderiam nos ajudar a fertilizar o solo em Marte, na eventualidade do ser humano realmente colonizar Marte, como a gente discutiu no ano passado. É uma realidade isso? Realidade não, mas é uma possibilidade. E essas bactérias podem sim serem grandes aliadas nesse processo. Mas para uma aliada nossa se tornar uma inimiga nossa, não precisa muito, né? Não precisa, a gente não sabe como elas vão se adaptar e se elas podem causar algum tipo de doença. Então os estudos com relação a isso são muito incipientes, ainda estão muito no começo, mas definitivamente não são bactérias alienígenas, né? São bactérias muito parecidas com as que a gente conhece, que provavelmente foram arrastadas, ou, melhor dizendo, se são alienígenas, não mostraram nenhuma marca disso. Não trouxeram nenhuma forma de vida muito bizarra que a gente não encontre, que leve a crer que elas de fato são bactérias extraterrenas. Existem alguns indícios de material genético, mas nada comprovado, nada que realmente tenha sido determinado como sendo material genético externo, né, fora da Terra. Foi a única pergunta que me enviaram, então, e veja, é um assunto interessante, né? Bactérias na estação espacial, será que não é realmente uma vida fora da Terra? Não sabemos. Mas se tem alguma dúvida, escreva para nós, vai ser legal, a gente consegue conversar sobre coisas bem interessantes.
Mas vamos falar de uma coisa séria agora. Sobre o que a gente vai conversar hoje, sobre uma coisa que está nos afetando diretamente. Na minha cabeça estava meio afetando quem mora mais ou menos aqui na região onde eu moro em Curitiba, Paraná. Mas aí depois eu fui dar uma pesquisada e descobri que não é um problema de Curitiba. Hoje nós vamos pensar um pouquinho, conversar um pouco, falar a respeito da crise hídrica que nós estamos enfrentando. Dá uma olhada nessa reportagem aí, que o título dela é chamativo, de Sanepar fará rodízio de água em mais 9 municípios do Paraná. Na cidade que você mora tem rodízio? Porque aqui tem, tem bairros que tem água só em determinado horário, claro, não é sempre, mas tem sido feito, os rodízios têm sido feitos aqui em virtude da pouca chuva, da falta de água. E se você parar para reparar, não sei se você está enxergando bem daí, mas essa reportagem é, 2020, final do ano passado. Ou seja, a gente está tratando isso como se fosse uma coisa de agora, mas não é uma coisa bem de agora, Já faz um tempinho que a gente está com essa crise, com seca, e a coisa não está indo para frente, e a gente precisa conversar por que isso está acontecendo, o que a gente pode fazer. E eu me perguntei, será que isso é uma coisa aqui de Curitiba? Quando eu vi esses 9 municípios, poderia ser Curitiba, Pinhais, Colombo, São José, ou seja, as cidades que estão ao redor, E eu me perguntei se no Paraná existia esse tipo de problema também, se era uma coisa mais localizada nossa. E descobri que não é só um problema de Curitiba. Você conhece isso aqui? Provavelmente sim. Não sei se você conhece pessoalmente, talvez tenha alguém que more lá, você mora em Foz do Iguaçu, na parte mais oeste do estado, um abraço para todos vocês, mas essa foto aqui das cataratas ela é preocupante. Caso você nunca tenha visto, eu não achei exatamente o mesmo ângulo, mas dá uma olhada nessa diferença aqui. Essas são as cataratas normais. Essas aqui são as cataratas como estão agora. Pesada, Olha a diferença do volume de água. O volume de água que ela deveria ter e o volume de água que ela tem agora. Ou seja, a quantidade de água, a quantidade de chuva, a quantidade de reservatório, a quantidade de água nas usinas está muito baixa. E nós precisamos nos fazer algumas perguntas agora, Por que isso está acontecendo? O que está a nosso alcance? O que é culpa nossa, Não nossa, minha e sua especificamente, mas nossa no sentido, será que a gente está desperdiçando demais? Será que é esse o problema? E para a gente conversar a respeito, eu trouxe algumas reportagens para a gente ver, continuar falando sobre isso, vamos analisar cada uma delas e ver o que a gente pode tirar disso. Então, fica de olho. E aí? Agora que a gente está de olho nisso, viu que essas reportagens foram publicadas, viu que isso é um problema do estado do Paraná e eu diria mais, do sul do Brasil, nós temos que nos fazer algumas perguntas. Primeiro, é grave mesmo? Ou não? A gente está fazendo tempestade num copo d'água, com o perdão do trocadilho com a água. É preocupante de verdade ou não? Não é nada que a gente já não tenha enfrentado antes. Porque a gente já passou por crises hídricas. Você provavelmente não sabe disso, mas há mais ou menos 20 anos atrás, por volta dos anos 2000, o Brasil sofreu uma crise intensa de falta de água, de apagão, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente na aula. Mas essa é a pergunta, Vai fazer falta? E essa água que vai fazer falta estaria sendo usada para quê? Só para a gente tomar? Ou tem outros problemas? Será que a indústria vai sentir falta dessa água? Será que a agricultura vai sentir falta dessa água? Será que a pecuária vai sentir falta dessa água? Ou, mudando a nossa pergunta, para que é que nós usamos água de verdade? Para a gente não ficar na discussão rasinha, assim. Para que a gente usa água? Para beber, usamos água para tomar banho, mas para quê? O forte da água é usada para quê? Essa é a nossa dúvida e a curiosidade da nossa aula vai girar em torno dessa pergunta. Para que é que a gente principalmente usa água e como que a falta dessa água vai nos impactar? Certo? Vamos dar uma olhada nisso, pensando nessa pergunta e mantendo essa curiosidade em mente? Me acompanhe. É hora da curiosidade. A existência de água não é uma condição necessária apenas para a vida, mas também para o surgimento de civilizações. As populações humanas sempre se fixaram ao longo de bacias hidrográficas. As primeiras surgiram na Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates. Os egípcios construíram suas cidades e desenvolveram sua agricultura na bacia do rio Nilo. Os hebreus surgiram na bacia do rio Jordão e os chineses se desenvolveram às margens dos rios Azul e Amarelo. Atualmente, isso não é diferente. As maiores cidades do mundo estão sempre próximas de grandes bacias hidrográficas. A importância da água vai além do seu consumo humano. Ela é fundamental para a agricultura, geração de energia, atividades fabris
saneamento básico, entre tantas outras aplicações. Mas você sabe quais atividades consomem a maior parcela da água no Brasil? Talvez você pense ser o consumo para beber. Bem, aqui no Brasil, a atual legislação determina que a prioridade seja sempre para o abastecimento humano e animal. Porém, o consumo humano corresponde a apenas 10% de todo o consumo de água no Brasil. Em seguida, quase empatado, vem o consumo animal. A pecuária, por exemplo, corresponde a 11%. E as indústrias? Elas consomem 7% de toda a água. Então, para onde vai todo o resto do consumo? A resposta é a agricultura. A irrigação para a agricultura é responsável por 72% de todo o consumo de água no Brasil. A vida em nossa sociedade exige cada vez mais energia elétrica. E aqui no Brasil, a água tem um papel importante na obtenção de eletricidade. Historicamente, o Brasil usa uma matriz energética baseada no fluxo de água. Ou seja, dizemos que a matriz energética brasileira é hídrica. As fontes de energia podem ser primárias ou secundárias. As fontes primárias são aquelas que naturalmente fornecem energia. Já as fontes secundárias são artificiais, provenientes da energia transformada pela ação humana por meio dos equipamentos e sistemas de engenharia. Por exemplo, um rio é uma fonte de energia natural, portador de uma energia primária denominada hidráulica. Já a usina hidrelétrica é uma fonte de energia artificial, que transforma a energia potencial e cinética hidráulica em eletricidade. É por isso que aqui no Brasil, períodos de estiagem podem alterar os valores das tarifas de energia elétrica, pois quanto menos águas nos reservatórios, menor o potencial de gerar energia elétrica. Apesar disso, a hidroeletricidade é uma fonte renovável de energia, uma vez que a água usada para movimentar as turbinas da usina volta ao sistema natural. Já sobre o consumo humano, é importante lembrar que a água desempenha um papel essencial em quase todas as funções do corpo, como, por exemplo, digestão, absorção, transporte de nutrientes e excreção de substâncias. A água auxilia na regulação da temperatura do corpo humano. É usada intensamente no processo de respiração. Faz a distribuição de muitos nutrientes pelos diversos órgãos do nosso corpo. Elimina as toxinas através da transpiração e da urina. Já vimos que a quantidade de água que se deve beber depende da constituição física, do nível de atividade e da umidade do ar. Por isso, beber de 1,5 litro a 3 litros por dia de água é uma boa atitude. Beber bastante água faz com que todo o organismo fique mais equilibrado e resistente. Na sua falta, o sistema natural de limpeza e desintoxicação do organismo fica prejudicado, contribuindo para o aparecimento de inúmeras doenças. Existe uma maneira fácil de reconhecer se a quantidade de água ingerida é suficiente. Quando a urina é eliminada em grandes quantidades e tem uma cor clara, a quantidade de água é suficiente. Se, pelo contrário, a urina é eliminada em pequenas quantidades e tem uma cor escura, é necessário aumentar o consumo de água. Agora vamos falar da atividade humana que mais consome água: a agricultura. E temos duas notícias sobre isso. A boa notícia é que a irrigação permite o abastecimento mundial de alimentos, aumenta a produtividade e a oferta de produtos agrícolas. A má notícia é que também é um insumo que mais desperdiça outro recurso essencial à vida: a água. A agricultura é vista pela Organização das Nações Unidas como alvo prioritário para as políticas de controle racional de água. Segundo esta organização, cerca de 60% de toda a água utilizada em projetos de irrigação são perdidas por fenômenos como a evaporação. Ainda, segundo o órgão, uma redução de apenas 10% no desperdício de água em irrigação poderia abastecer o dobro da população mundial dos dias atuais. Apesar da agricultura irrigada ser o principal uso no país, e por isso requerer maior atenção dos órgãos gestores, visando ao uso racional da água,
ela resulta em aumento da oferta de alimentos e preços menores em relação àqueles produzidos em áreas não irrigadas, devido ao aumento substancial da produtividade. Ou seja, a água é fundamental não só para o consumo humano ou a geração de energia elétrica, mas ela é também indispensável para garantir a nossa alimentação diária. Então pense nisso e não desperdice alimentos. E aí? Tá com fome? É coisa, né? Viu quanta água é utilizada e para que ela é utilizada? Eu gostei bastante desse vídeo. É curioso, né? Quando a gente acha um vídeo de animação, assim, muitas vezes quem olha de sobreaviso acha que é vídeo para criança, acha que... e não é. Tem informações bem importantes lá mostrando que principalmente a agricultura, a agropecuária, é o que mais utiliza da nossa água, né? Então sim, evidente que ela é importante para a gente tomar, evidente que ela é importante na indústria, para tomar banho, para limpeza, para um monte de coisa, mas veja quantos setores vão sofrer. Então sim, a falta da água é preocupante, sim. A gente tem que entender as razões que estão fazendo com que isso aconteça e ver se tem algo que a gente possa fazer. Mas antes de discutir se tem algo que a gente possa fazer, vamos dar uma relembrada nas características da água, né? Por que ela é tão importante para nós? Eu coloquei aqui 3 características que eu acho fundamentais que você saiba. Primeiro, a água é um solvente universal. O que é solvente? Primeiro, o que é universal? Universal significa algo que vale para o universo inteiro. É óbvio que isso é um exagero, mas normalmente você usa isso quando você quer dizer que todo mundo concorda. Então, sei lá, uma opinião é universal quando? Quando todo mundo pensa mais ou menos do mesmo jeito. Então a gente diz que a água é um solvente universal porque ela se comporta do mesmo jeito com quase todos os tipos de substância. De que jeito você está falando? Como um solvente. O que é um solvente? Alguém que dissolve. Ou seja, quase qualquer coisa que você jogar na água se dissolve. Ela dissolve grande parte das coisas. Isso é bem importante. Normalmente quando você fala isso, as pessoas pensam, os alunos em geral, pensam em coisas sólidas. Fala, você está falando que se jogar um pouco de sal na água ele dissolve, né? Se jogar um pouco de açúcar ele dissolve. Sim, estou falando disso. Mas você já parou para pensar que a água é capaz de dissolver coisas nos 3 estados físicos? Que ela dissolve o que é sólido, se você jogar lá dentro, ela dissolve o que é líquido, se você jogar lá dentro, com exceções, é claro, e dissolve o que é gasoso. A maior parte dos alunos esquece desse fato. Porque um peixe respira como? Claro, tem peixe que tem pulmão, né? Que sobe e respira com o oxigênio que você também respira. Mas grande parte deles retira o oxigênio que está dissolvido na água. Ou seja, sem água é muito difícil que você tenha alguma forma de vida, porque ela faz muita coisa, dissolve muita coisa, entra em muito processo metabólico. Por isso que na aula passada a gente discutiu que uma das características necessárias para a gente dizer, ó, talvez nesse planeta tenha vida, é a presença da água, principalmente da água líquida, né? Numa temperatura mais ou menos como essa que a gente tem aqui na Terra. Então ela é muito importante por isso, porque ela é um solvente universal. Além disso, ela é parte componente dos seres vivos, e é a maior parte dos seres vivos, de grande parte deles ela é quase 100%. Né? Tipo, o organismo é quase que só água, sobra um pouquinho de outras coisas. Né? No nosso caso, grande parte do nosso corpo é feito de água também, então ela é um componente forte de todos os seres vivos. E uma coisa importantíssima para chamar a sua atenção, pode parecer um termo, mas não é terminologia não. Dizer que a água é utilizada não é consumida. Em que sentido ela é utilizada não é consumida? No seguinte sentido, eu coloquei um infográfico aqui, ó, que mostra como é que a água está disponível para nós. Então repare que tem 97,5% nos mares e oceanos, 2,5% da água doce. Então do total, só 2,5% água doce. Aproximado, tá? Esses valores aqui são aproximados. 0,04% na atmosfera, 77,2% nas geleiras, calotas polares, icebergs, 22,4% no subsolo e 0,36% nos lagos, rios e pântanos, que é normalmente a que a gente está atrás, né? Água de um lago, água de um rio, né? Que é a mais fácil para a gente ter acesso. Ou seja, embora o planeta Terra tenha muita água, tem pouca água disponível para a gente. Tem pouca, não é muito, é menos de 1%, como você viu agora, que assim, é relativamente fácil de obter. Leve em consideração que obter a água não é só pegar e tomar. Você ainda precisa tratar, você ainda precisa limpar, garantir que ela esteja em condições de ser consumida. Isso não é muito fácil. E leve em consideração ainda que uma coisa que as pessoas falam bastante não está correta. E é isso que eu quero deixar claro. Que a água na Terra vai acabar. Não, não vai. A água na Terra nunca vai acabar. Mas
A água acessível, a água doce, a água potável, essa sim corre o risco de acabar. E aí a gente vai ter que recorrer a coisas que hoje são pouco práticas e muito caras, né? Como, por exemplo, dessalinizar o oceano, derreter alguma coisa de calota, de iceberg, coisa parecida, sendo que talvez a nossa preocupação fosse deixar de sujar, usar de forma mais consciente, né? Mas dá uma olhadinha nesse ciclo aqui, ó. Esse aqui é o ciclo da água, não sei se você se recorda dele. O ciclo da água é rapidinho. Essencialmente, assim, a água evapora e chove de novo. Se a gente fosse resumir o ciclo da água, é isso: evaporação e precipitação. Então, os seres vivos transpiram, tudo evapora à medida que recebe uma certa quantidade de calor, e aí isso se condensa lá em cima, chove, e o que vai acontecer com essa chuva eu não sei. Ela pode infiltrar e virar um lençol, ela pode abastecer um mar, um rio, um lago, mas esse ciclo aqui, ó, dela descer, subir, descer, subir, descer, subir, é uma coisa muito frequente, muito importante para nós aqui na Terra. Para você que é um pouquinho mais velho, talvez já tenha ouvido falar que a água tem ciclo curto e ciclo longo. Dá a impressão que esse é o longo, né? Pelo tamanho dele, a figura é grande, tem várias flechas, mas não, você está falando sempre da mesma coisa. Água escorrendo, descendo, né? Precipitando, escorrendo para dentro, evaporando. Repare que tem algumas flechas para cima, outras para baixo, e até algumas laterais aqui, né? Mostrando a queda. Mas todos eles estão falando a mesma coisa. Agora, quando tem seres vivos na jogada, se eu tivesse desenhado aqui, seria um ciclo um pouco mais longo. Por quê? Porque quando eu bebo água, essa água vai ficar quanto tempo dentro de mim? A resposta é: não sei. Grande parte das pessoas responde que ela vai ficar 20 minutos, meia hora, né? Porque é o tempo que você leva para querer ir no banheiro. Você tomar bastante água, uns 20 minutos, um pouco mais, um pouco menos, já está com a bexiga cheia. Mas se você respondesse isso para mim, você estaria pressupondo que a água que eu tomo vira urina. Mas isso não é verdade. Parte dela vira urina, mas não é 100% da água que eu tomo que vira urina. Parte dela vai entrar no meu corpo e não sei o que ela vai fazer. Ela vai ser componente do meu sangue, ela vai entrar no meu tecido ósseo, ela vai lubrificar as minhas articulações, ela vai virar lágrima, ela vai virar saliva, eu não sei o que ela vai fazer. Grande parte da água que entra no meu corpo fica no meu corpo por anos. Esse é o ciclo longo, né? Que tem a participação dos seres vivos. Quando não tem muito ser vivo, é o ciclo curto. Aqui tem, né? Tem uma árvore aqui, mas ela não está exatamente participando no sentido de ingerindo, permanecendo, pelo menos isso não está bem mostrado aqui. Mas o que eu preciso que fique claro para você é que a água é tipo um terrário. Lembra quando você fez? Você deve ter feito na escola um terrário quando você estava aí pelo primeiro, segundo ano. Você pegava um frasco, colocava terra, pedra, areia, numa sequência, né, carvão, dependendo, e aí você colocava algumas plantas, regava aquilo, talvez alguns bichos, dependendo do tamanho do terrário, e a última etapa era a mais importante. Lembra qual era? Cobrir, tampar, colocar um papel filme, uma tampa, coisa parecida. Se você deixar aberto, não é um terrário, é um vaso. Aí a água vai embora, evapora, você tem que ficar repondo o tempo inteiro. Se você cobrir, aquilo vira um ecossistema fechado, de tal forma que a água evapora, bate na tampa, condensa, chove e fica nisso. Você não precisa abrir o terrário nunca mais. E ele se sustenta. A Terra é exatamente assim. Então a quantidade de água na Terra um dia vai terminar? Não. Porque a água não tem para onde ir. Não tem, ela não some da Terra, ela não consegue ir para o espaço, não tem jeito, a atmosfera não deixa isso acontecer. O que sim nós corremos risco é com a água doce, com a água limpa, com a água acessível, com a água potável. E é por isso que a gente tem que preservar. E aí a grande pergunta do dia de hoje é: e por que nós estamos enfrentando essa seca? Qual é a razão? Considerando que não mudou muita coisa. Não sei aí na sua cidade agora, mas aqui está frio. Ou seja, não, está muito calor. Não está calor aqui, está frio. Imagino que talvez aí também esteja. Então qual é a razão da gente estar enfrentando essa grande seca que nós estamos enfrentando agora? Para trazer essa explicação, eu peguei um outro vídeo para você dar uma olhadinha, que é um vídeo um pouco mais sério, tá? Uma cara mais de reportagem, não é uma animação como esse, mas é um vídeo curto. Assista ele com atenção e eu espero que quando você terminar de assistir, você olhe para esta tela que você está olhando agora e fale assim: não, mas peraí, tem uma coisa errada. Né? O que a pessoa falou no vídeo não faz sentido. E aí eu volto para te mostrar por que faz sentido, o que não faz sentido, e a gente conversa a respeito. Então assista com atenção, me acompanhe. O inverno está se aproximando e esse é o período mais seco na maior parte do Brasil. Normalmente chove mais sobre o sul, litoral do Nordeste e também no extremo norte do país. Mas neste inverno teremos um fator muito importante influenciando no clima, não só aqui no Brasil, mas em grande parte do mundo, o chamado fenômeno El Niño. O El Niño é caracterizado por um aquecimento anormal das águas do Pacífico Equatorial nesta região aqui do globo. Normalmente, os ventos na atmosfera nesta região equatorial, eles sopram de leste para oeste, os chamados ventos alísios. E esses ventos empurram as águas superficiais mais quentes, aquecidas pelo sol, para a região próxima à Austrália. Enquanto isso, aqui na costa oeste da região sul-americana, as águas mais profundas do oceano sobem e ficam concentradas aqui,
deixando o tempo mais seco. Na região onde está mais quente, o ar evapora, formando nuvens mais carregadas e por isso chove muito nesta região do globo. Em anos de El Niño, os ventos alísios enfraquecem e a água mais quente que está aqui sobre a região próxima à Austrália, ela se espalha pelo oceano e acaba evaporando em outras áreas. Por isso, as nuvens mais carregadas passam a ocorrer mais sobre o Oceano Pacífico Central e também em algumas áreas próximas à costa oeste da América do Sul. Essa circulação diferente que ocorre durante o fenômeno El Niño muda também a circulação dos ventos em quase todo o globo. Por isso, influencia também nos sistemas meteorológicos, podendo deixá-los mais intensos ou mais fracos. E é comum termos aí eventos extremos de enchentes ou secas em algumas partes do globo. A intensidade dos eventos de El Niño varia bastante de caso para caso. E para sabermos como que o fenômeno deste ano vai influenciar no clima, hoje nós vamos conversar com o climatologista Paulo Cicciuri. Paulo, conta pra gente como que o fenômeno El Niño vai influenciar o clima aqui no Brasil durante esse inverno. O principal efeito do El Niño durante o inverno é o aumento das chuvas no sul do Brasil. Isso acontece porque ele intensifica as frentes frias, que é o principal sistema responsável pelas chuvas, torna elas mais frequentes e por isso que nós temos, inclusive, o risco de períodos mais chuvosos e até a formação de inundações e enchentes, que é o grande trauma do El Niño para o sul do Brasil. Enquanto isso, as frentes frias ficam bloqueadas, as massas de ar polar, que são responsáveis pelo frio, não conseguem avançar, e o sudeste e o centro-oeste do Brasil tem um período de temperaturas mais elevado, ou seja, um inverno mais ameno. Diminui a chance de entrar frio intenso, rigoroso, e até mesmo a formação de geadas nessas regiões. E para o nordeste do país, que normalmente o fenômeno El Niño diminui as chuvas, como que vai se comportar nesse inverno? Isso é importante esclarecer que o El Niño, o efeito depende da época do ano. Nesta época, nós vivemos um período seco na região nordeste, chove apenas na faixa leste, e o El Niño não tem efeito. O El Niño causa seca no nordeste quando é no período que ele atua entre fevereiro até maio, que ele influencia diretamente na zona de convergência que você explicou na Ártica, que faz aquela subsidência do ar. Então, nesse sentido, como o El Niño vai atuar durante só o inverno e para outubro ele enfraquece, ele não terá efeito para a região nordeste. Percebeu? Se você não percebeu e está me assistindo pelo YouTube, volta e assiste de novo, que eu acho que você não prestou atenção. Porque o que foi falado nesse vídeo é uma coisa que é ensinado pra gente nas escolas, né? Que existe um fenômeno chamado El Niño, e esse El Niño faz com que chova bastante no sul. E aí eu vou te explicar essa pergunta aqui, ó. Por que nós estamos enfrentando essa seca? E de repente eu te lanço um vídeo dizendo que é por culpa do El Niño, que é um fenômeno que faz chover bastante no sul. Tem uma coisa errada, né? Se a gente está numa época de El Niño, não devia estar chovendo bastante? E não, a gente está numa seca muito grave, assim, ó, dos últimos anos, talvez a pior, né? Não sei exatamente qual é essa estatística, mas certamente a pior, ou uma das piores, né? Então, o vídeo não faz sentido. Mas é que clima é um assunto bem difícil, porque tem muitas coisas que influenciam o clima de uma região. E de um país. O Brasil é um país enorme. Então, coisas como o aquecimento global, a temperatura dos oceanos, o desmatamento na Amazônia, tudo isso influencia muito no clima, né? No clima como um todo, do globo como um todo. Então, você colocar só o El Niño na jogada, talvez não seja suficiente. E tem uma coisa aqui, não sei se você sabe, né? Mas se não, gostaria de compartilhar isso com você agora. Existem dois tipos de El Niño. Repara nesse mapa aqui, ó, que ele está meio confuso. Dá uma olhada nele e me responda. Onde que é a África nesse mapa? Você acha fácil? Ela tá difícil de achar. Principalmente pela razão que ela não está mostrada, né? Esse mapa aqui ele está deslocado para lá. Então repare que esse oceano aqui é o Pacífico. Então eu vou pegar um outro mapa para a gente se achar melhor. Ó, repare aqui, ó, América, Austrália. O mapa que a gente está acostumado a ver é tipo esse aqui, né? Esse é o mapa que a gente costuma ver na escola. Então a gente não está olhando este lado aqui, ó. A gente pegou esse mapa e deslocou como se fosse o globo aqui fechado, jogou a Austrália para o lado de lá e está olhando daqui para lá. Então, quando eu vou falar do aquecimento do Pacífico, procure lembrar que o Pacífico é esse oceano, e não esse. Esse aqui é o Atlântico, tá? Então, esse mapa aqui ele tá meio confuso de se entender, perdão. Esse aqui está confuso, mas eu acho que dá para entender. O que foi falado no vídeo? Que tem ventos chamados ventos alísios, que são decorrentes da elevação da temperatura do Pacífico, que provocam bastante chuva no sul. Isso é verdadeiro se você considerar um tipo de El Niño, que tem dois. Dá uma olhada nesse aqui, ó. Esse aqui se chama El Niño Central.
O que acontece no El Niño Central? As temperaturas do centro do Pacífico aumentam, e aí você cria realmente essa corrente para lá, mas aí, nesse tipo de situação, nesse tipo de El Niño, a chuva se concentra aqui, ó, na região centro-oeste e na região norte. O que o pesquisador lá no vídeo está falando, e talvez seus professores de geografia ao longo da sua vida falaram, e eles não mentiram para você, eles falaram a verdade, é que existe um outro tipo de El Niño que é mais frequente, mas não é o que a gente está passando agora, que é o El Niño Leste. El Niño, esse nome significa literalmente o menino, né? Por quê? Porque ele foi identificado por pescadores do Peru, uma região mais ou menos por aqui, assim, ó, perto do Equador, não está bem mostrado aqui, que eles separavam que perto do Natal a temperatura da água subia e ficava difícil de pescar. E eles atribuíram essa dificuldade, não atribuíram, né? Mas associaram com a data do Natal. E o que se celebra no Natal? O nascimento do menino Jesus. Para quem é cristão, evidentemente. Percebeu a expressão que eu usei? Não falei o nascimento de Jesus. Eu falei o menino Jesus. Agora põe isso em espanhol. Vira El Niño. Né? Então, o menino, é por isso que ele chama assim, né? Porque acontece, foi detectado pela primeira vez perto do Natal. Esse El Niño Leste que acontece, ele é um pouco diferente. A elevação da temperatura não é no centro do Pacífico, né? Ele é um pouco mais perto da borda. De tal forma que aí acontece exatamente o que ele previu, o que o cara no vídeo falou, né? Ele falou que se formam esses ventos e aí olha onde chove muito. No sul do Brasil. E não chove quase nada no Nordeste e no Norte. Que é uma coisa que já aconteceu muitas vezes, mas não é o que está acontecendo agora. Nessa reportagem que eu peguei aqui, o título está aqui em cima, o que provocou a falta de chuva, repare, no Paraná. Deixando torneiras e lavouras secas, entrevistaram uma professora da Universidade Federal, chamada Alice, o nome dela está aqui, ó. E ela falou que nesse momento nós não estamos com o El Niño Leste, nós estamos com o El Niño Central, com esse tipo aqui, ó. Então, olhando para esse mapa, aonde que deve estar chovendo bastante? Nessa região, na região norte e na região centro-oeste. E aí você me pergunta, e tá chovendo? Tem evidências para a gente dizer que isso está acontecendo? Olha, chegue à sua própria conclusão. Tem evidência? O Rio Negro, que é em Manaus, assim como vários, não é só, né, mas está lá nessa figura em Manaus, assim como Solimões e vários outros da região, repare, maior nível na história, maior cheia em 119 anos. Ou seja, infelizmente lá eles estão debaixo da água. Aí o que é melhor, o que é pior, eu deixo você julgar. Se é melhor chover muito ou se é melhor chover pouco. Mas nós estamos sofrendo com a falta da água e eles estão sofrendo com o excesso. O que me leva a crer que a pesquisadora tem toda a razão. A gente deve, ou pelo menos um dos fatores que a gente deve estar enfrentando, esse tal desse El Niño Central, que está fazendo chover bastante no norte do Brasil e pouco no sul. É a única explicação? Evidente que não. Não tenho dúvida que não é a única explicação. Mas me parece uma boa explicação. Então é um fenômeno meteorológico e a gente não tem culpa disso, né? Mas certas coisas poderiam ser feitas, né? Como, por exemplo, evitar o desmatamento, baixar o aquecimento global. Certamente tudo isso influenciaria muito no clima do que a gente está passando agora. E uma coisa que eu achei curiosa na reportagem, que essa mesma professora Alice comentou, e que eu estava me perguntando quando estava preparando essa aula para você, é o seguinte, falando, isso é novidade? Né? Descobriram agora esse El Niño Central? E ela falou, a gente está avisando que essa estiagem é a mesma coisa que seca. Tá? A gente está avisando que essa estiagem vai acontecer e já está acontecendo, a gente está avisando isso há muito tempo, me admira ninguém ter feito nada. E aí eu parei para pensar que talvez ela tenha uma certa razão e fui atrás de dados para te mostrar se isso é verdade. Olha o desespero, que é este mapa aqui, ó. O que está escrito aqui, não sei se você consegue ler da sua casa. Estiagem, então seca. Recorrência, há quanto tempo ela vem acontecendo? Ela é frequente. Leve, moderada, forte e extrema. Olha só quanto do mapa tem essa última cor aqui. Ou seja, o Paraná, a grande faixa central dele aqui, está passando por uma estiagem recorrente. Ou seja, sempre tem um pouco de seca nos últimos 50 anos. Então, não é novidade. É que agora a coisa começou a ficar grave de verdade. Assim. Mas ela já é grave há muito tempo. A gente já devia estar pensando nisso há muito tempo. E não está. E eu pergunto, por que não está? Não tenho a menor ideia por que não está. Já devia estar se falando disso há muito mais tempo, e a gente preocupado com isso há muito mais tempo, porque como que a gente vive sem água? Não vive, né? Não tem jeito de viver sem água. E isso tem impactos maiores do que talvez você esteja pensando, porque a falta de água, ela não gera só problema de faltar na torneira e eu não ter para beber, não ter para lavar a mão, não ter para tomar banho, que sim é um grave problema, não quero dizer que não. Especialmente porque nós estamos na pandemia, temos que constantemente lavar a mão, tomar banho, né, higienizar os objetos e tal, todo mundo sabe disso. Mas é um grande problema, talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, por causa disso aqui, ó.
da matriz energética do país. ANA é a Agência Nacional de Águas. Ela declarou situação crítica de escassez hídrica na região da Bacia do Paraná. E aí você me pergunta, tá, e daí? Você lembra daquela imagem que eu mostrei no início da aula de Itaipu? Itaipu é uma usina hidrelétrica que ela tem um reservatório de água. O que é um reservatório? O reservatório é assim, chove, tem a represa, né, a barragem, e a represa enche. Em épocas de cheia, esse reservatório se enche de água para ficar prevenido em situações de seca. Então, teoricamente, uma usina está sempre cheia. Ou cheia porque está chovendo bastante, ou cheia porque ela guardou bastante água no reservatório. Itaipu, o reservatório já está numa situação crítica. Ou seja, a falta de água nas nossas usinas hidrelétricas é uma realidade pesada, como você está vendo aqui, ó, né? Que deixou o Brasil à beira de uma crise hídrica histórica. E repare que nessa reportagem ele está falando do Brasil. Por quê? Porque existe um sistema integrado de distribuição de energia, né? Então, se falta água em Itaipu, a usina não produz. E se a usina não produz, nós corremos o risco de termos um problema que foge da água, né? Que passa a ser um problema de energia também. Para a gente entender melhor como isso funciona, como uma hidrelétrica funciona, eu peguei uma animação legal deste mesmo grupo para você dar uma olhadinha. Assista comigo. A segurança de barragens no Brasil. Algumas invenções mudaram a história da humanidade. O domínio do fogo, a invenção da roda e a construção de barragens para armazenar água e garantir os seus usos. Desde a antiguidade, dispor de água doce de boa qualidade é uma condição básica para o desenvolvimento da sociedade. Ao aprender a construir barragens com seus reservatórios, a humanidade encontrou uma forma de melhorar sua relação com a água. Isso possibilitou uma melhor qualidade de vida e condições para o crescimento das cidades e aprimorou o desenvolvimento de atividades essenciais, como a agricultura e a pecuária. Com o tempo, outros usos, como o abastecimento urbano e industrial, a contenção de resíduos industriais e de rejeitos de mineração, a geração hidrelétrica e o controle de enchentes e secas, incentivaram a construção de muitas barragens. Por conter grande volume de água, as barragens acumulam uma enorme quantidade de energia, que canalizamos para mover mecanismos que vão de rodas d'água em moinhos a turbinas de usinas hidrelétricas. Aliás, a maior parte da energia elétrica produzida no Brasil hoje é proveniente de usinas hidrelétricas, alimentadas por grandes reservatórios de água. As barragens podem ser de vários tipos e tamanhos, desde pequenas represas para uso localizado, para abastecimento rural e recreação, até algumas das maiores e mais impressionantes estruturas construídas pelo homem. Muitas delas aqui no Brasil, como as represas de Itaipu, Tucuruí e Sobradinho, entre muitas outras. Construídas com vários materiais e técnicas diferentes, podem ser feitas de terra, de rocha, de concreto e combinações desses materiais. Elas estão em toda parte e são muito importantes porque trazem benefícios para todos, como guardar água para os períodos de seca e controlar as cheias dos rios nos períodos de chuvas. Mas essas obras também podem envolver grandes impactos e riscos. Ao ser construída, uma barragem sempre representa uma interferência ambiental e social. Grandes áreas são alagadas, impactando a flora e obrigando a migrações de fauna. Muitas vezes, cidades e comunidades inteiras têm que ser relocadas. Além disso, a ruptura de uma barragem pode liberar em segundos uma enorme massa de água, causando grandes prejuízos materiais e humanos. O estudo dos acidentes que já aconteceram pelo mundo comprovou que a maior parte aconteceu por falhas humanas. Legal, né? Como funciona uma hidrelétrica, então? Você pega um rio e represa para que a água, quando caia, faça uma turbina girar e ela transforma essa energia de movimento em energia elétrica. Seria o contrário de um ventilador. O que o ventilador faz? Ele pega a energia elétrica que chega nele, que você ligou ele na tomada, e transforma isso em energia de movimento, em energia mecânica. Uma turbina faz o inverso. Ela gira e transforma isso em energia elétrica. E aí ligada em subestações, em transformador, em gerador, né? Coisa que
acho que outra aula deve abordar melhor com vocês, a aula das práticas de educação ambiental deve falar um pouco mais das nossas diferentes formas de energia. Mas que fique claro, a hidrelétrica usa água, ela usa a energia que um rio tem, um rio corre normalmente, né? Então o máximo que você vai fazer é botar uma barreira para que essa água suba, de tal forma que você quer que a queda dela faça com que a turbina gire. E aí eu te pergunto, e se não tiver água? Se não tiver água, não tem energia. E é o principal jeito do Brasil produzir energia hoje. Quero deixar claro também, coloquei um gráfico aqui, ó, mostrando as nossas porcentagens, os nossos jeitos de produzir energia. Olha o maior, 65% hidrelétrica. O que é uma boa. A hidrelétrica é uma energia, de uma certa forma, limpa, renovável. Por que razão? Porque você tem um certo impacto para construir hidrelétrica. Existe sim um certo impacto, então ela não é uma energia limpíssima. Mas o que acontece com a água que passou pela turbina? Nada. Ela é devolvida para o rio. Então não tem resíduo, não tem um grande impacto de lixo ou de fumaça ou de qualquer coisa assim, como tem, por exemplo, o petróleo, o carvão. Né? Então ela é uma usina. É uma forma de produção de energia bastante aceitável. E nesse sentido, botei esse gráfico aqui até para te mostrar que, embora a nossa situação seja preocupante, nem tudo está perdido. O Brasil tem várias formas de produzir energia e ele está aumentando muito as formas limpas, né? Saiu um relatório nesse ano, no ano passado, não me lembro, que mostra que o Brasil está bem à frente de países bem ricos. Assim. Está girando em torno de 40% as nossas formas de produzir energia de uma forma aceitável, subindo bem assim, esse nível, né? De acordo com a média mundial. Então, a falta de água é sim um grave problema. Felizmente existem outras formas, né, que a professora Valesca vai abordar nas aulas de prática de educação ambiental, como a eólica, a solar. Vou deixar para ela discutir isso melhor com vocês. Mas sim, a gente tem que se preocupar com a falta de água, com tudo que está acontecendo agora. Então a pergunta é, o que nós podemos fazer? O que cabe a mim, eu? Né? Eu não sou um empresário, eu não sou um dono de nada. Não, o que eu poderia fazer? E aqui são aquelas velhas dicas que você já sabe bem, né? Que acho que todo mundo já sabe, mas tem gente que continua fazendo, continua desperdiçando água. Então, lavando a calçada com mangueira, o que é um absurdo, só desperdiça água, escovando o dente, fazendo a barba, deixando a torneira aberta. Mas eu gostaria que você parasse para pensar numa esfera muito maior do que essa. Por exemplo, você já parou para pensar o quanto de água vai em tudo que você consome? Porque eu não acho que você deve deixar de consumir, não é isso. Mas eu acho que as empresas têm que jogar limpo. Então, por exemplo, para você produzir 1 litro de um certo refrigerante qualquer, não precisamos falar nomes, pode imaginar o que você quiser. Quanto de água vai? 1 litro de água? 1 litro de água vira 1 litro de refrigerante? Acho que não, hein? Fica de tarefa de casa para você. Veja se você consegue descobrir, porque essa conta não é fácil de fazer. Porque no refrigerante vai açúcar. Se vai açúcar, você tem que contar a água que foi usada para produção da cana-de-açúcar, ou seja, é uma quantidade muito maior do que a gente está pensando. E aí, as empresas que conseguirem baixar isso, talvez mereçam a nossa atenção, porque tem várias delas que estão tentando. Então não adianta eu ficar falando para você aqui, falar, economize, tome banho rápido, feche o registro enquanto você se ensaboa, feche a torneira enquanto você escova os dentes. Tudo isso é verdade, mas isso todo mundo sabe. Agora, você já parou para pensar, né? A empresa que produziu este jaleco aqui, ó, quanto de corante ela gastou? E esse corante foi para onde? Foi jogado no rio? Ou foi jogado na água direto? Foi tratado? O que aconteceu com ela? As empresas, elas jogam limpo com a gente? Porque aquelas que jogam, de repente, merecem a nossa atenção um pouquinho maior, merecem que a gente dê um pouco mais de atenção para os produtos delas, porque elas estão mostrando responsabilidade com o meio ambiente. Não sei se você já tinha parado para ficar esperto nisso, mas acho que vale a pena ficar. Vamos relembrar o que a gente viu hoje? Retomando, o que nós vimos hoje? Vimos as características da água, o uso dela e o ciclo. Então vimos que a quantidade, o volume dela não vai acabar, mas pode acabar aquela que está disponível para nós, por isso nós temos que consumir consciente, prestar atenção nas empresas, o que elas fazem com isso. E as características, né? Solvente universal, faz parte do corpo dos seres vivos. Vimos as razões pela seca que nós estamos enfrentando, o El Niño, né? Aquele fenômeno meteorológico que faz com que neste momento chova bastante no norte e pouco no sul. Vimos as relações com produção de energia. A principal forma de produção de energia no Brasil, hidrelétrica. Se não tem água, não tem energia. Isso é grave. Pensa num hospital sem energia, o que você vai fazer? Fala, mas o hospital tem gerador. Pois é, mas gerador funciona à base de quê? Ou de petróleo, talvez de carvão, mas acho que não existe mais de carvão, de petróleo. Ou seja, formas muito ruins de se produzir energia, né? E o que nós podemos fazer para amenizar essa crise? Então, o nosso consumo consciente e aquela responsabilidade que eu falei agora há pouco, de cobrar dos nossos governantes, de prestar atenção no que as empresas estão fazendo,
e dá preferência para aquelas que têm um cuidado um pouco maior com o meio ambiente. Tá certo? Esse é um tema difícil, é um tema importante, que eu acho que vale muito a pena a gente parar para pensar qual é o nosso papel e tentar entender o que está acontecendo aqui, né? Por que a gente está passando por essa crise. E mais importante, quando ela vai acabar, porque ela deve acabar, né? É característico de uma certa época do ano, então daqui a pouco as coisas devem se amenizar, mas enquanto isso, e sempre, na verdade, a gente tem que fazer a nossa parte. Por favor, não esqueça de nós. Tem uma curiosidade interessante? Escreve pra gente, oficinasintegral@gmail.com. Peça ajuda se você precisar. Se você não quiser que eu fale teu nome, eu não falo. Mas assim, eu quero que a aula fique interessante para você. Porque senão eu vou pegar um tema tipo esse, assim, um tema que eu tô achando interessante, que eu acho que vale a pena discutir. Mas seria muito mais legal se você me enviasse e dissesse assim, ó, vamos falar disso? Que daí nós vamos falar disso. Tá? Então escreve pra gente sempre que você tiver vontade. Certo? Fiquem todos bem, um abraço a todos e até a próxima.